Muito bom dia. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live de investidores digital 1212. A gente se encontra aqui todo dia para conversar sobre algum tema de investimentos imobiliários. Muito boa tarde, Vanessa. Tudo bom? Boa tarde, Inácio, tudo bem? Se você tudo em ordem por aí? Olha, hoje nós vamos falar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos sem ter poupança. Você tem alguém Ó, aqui que tem vontade de começar a investir e nunca fez isso porque não tinha grana guardada, não tinha dinheiro no colchão, não tem dinheiro na poupança? Temos uma boa notícia, uma novidade para você. Sim, isso é possível, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. peraí, Muito. estou me acomodando. Opa, estou me acomodando aqui para não dar briga com a luz. Peraí. Aí, deixa eu ver. Acho que aí ficou bem, né? Pronto, Sim. estou no escritório hoje. E tá tudo certo. Bom, Vanessa, antes de começar, queria compartilhar minha alegria que final de semana que acabou de passar, minha filha casou. Daí vou compartilhar algumas fotos com Parabéns! vocês, para vocês botarem aí nas redes sociais. Porque, assim, ó, a gente mora num mundo super digital, super exposto no final dessas histórias. O que a gente faz aqui é ganhar confiança dos investidores. E essa confiança se ganha também mostrando um pouquinho das nossas vidas pessoais. E eu tô a fim disso. Pedi autorização para minha filha fazer isso também. E faz parte do processo de nos conhecer. Por exemplo, por que eu falo com esse sotaque tão estranho? Onde que eu tô? Tô no escritório. De onde? De quê? Tipo, que é isso? Que é esse Inácio? Então, antes de começar a falar sobre como investir em apartamentos, fazer que se paguem sozinhos, sem ter poupança, se vocês me autorizarem, se você parece estar correto, Vanessa, para você tá bem, eu queria Sim. explicar um pouquinho sobre nós, sobre essa dinâmica. E por que eu queria fazer isso? Porque a gente está começando um novo período. A primeira coisa que eu queria comentar com todos vocês é que a gente já tem marcada uma nova data de um próximo lançamento oficial de Broker Digital Brasil. Isso quer dizer que a Vanessa, o time dela, ou seja, nós, achamos uma nova oportunidade para nós todos aproveitar. E estamos utilizando a força da comunidade para negociar com essa incorporadora ainda melhores condições. Ou seja, uma coisa que o produto seja bom, outra coisa que seja ainda melhor para nós. Isso vai depender do volume que a gente consiga conquistar de tamanho de comunidade. Essa comunidade que nós criamos aqui é uma comunidade brasileira. Como vocês já perceberam pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou chileno. Moro no Brasil, sou casado com brasileira, tenho filho brasileiro, moro de fato no Rio Grande do Sul, e na cidade chamada Três Coroas, que fica do ladinho de Gramado. Talvez Gramado seja uma cidade mais famosa. É lindo lá. É um país maravilhoso, cidade linda, pequenininha. E aí conheci, nesse processo de levar os investimentos imobiliários pelo mundo todo, obviamente comecei investindo no Chile, conheci a Vanessa. Ela estava querendo investir também. Ela estava meio, eu falo em espanhol, ela estava mareada. No Mareada. sul, mareada é tipo, meio assim, confundida. E daí, se você quisesse explicar um pouquinho como foi a sua parte, o que Tava, você faz aqui, e pronto, tava começamos. perdidaça, já tinha perdido dinheiro tentando investir, já tinha comprado curso de investimento em ações, tinha entendido nada daquele negócio lá. E aí eu peguei e falei, meu Deus, pensei em investir em gado. Meu pai tem um sítio, eu falei, vou lá, vou investir em gado e vai dar tudo certo, é só pôr os bois para pastar lá, eles vão engordar. E aí, daí a hora que eu fui olhar esse negócio de perto, eu falei, não dá, porque tem que vacinar, tem que correr atrás deles quando eles estouram a cerca e vai comer o milho do vizinho, tem que fazer uma porrada de coisa, e eu não quero outro emprego, gente. Trabalho, eu já estou até aqui com as coisas que eu faço, a gente tem que correr atrás de vaca e boi, não ia rolar. Aí eu peguei e a minha especialidade é encontrar as pessoas que precisam de alguma coisa e conectar essa pessoa com quem, tudo no online, né? No mundo online, achar as pessoas que precisam de um produto que a gente tem. E
quando o Inácio começou essa parada de investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, eu achei isso surreal. Ele começou um pouquinho depois de mim, e eu ajudava essas pessoas a conseguir fazer, essa galera aqui do marketing digital, a fazer um pouco daquilo que a gente faz. E a gente acabou analisando, eu e minha irmã acabamos analisando aqui um lançamento do Inácio. Eu falei, cara, que negócio doido esse negócio que o Inácio está fazendo. E esquecemos do Inácio, sei porque o Inácio sumiu e esquecemos, e do nada, quando a gente se lembrou do Inácio de novo, ele tinha feito uma comunidade lá no Chile, estava ensinando essa galera a investir em apartamentos, e a comunidade dele fechava assim um prédio inteiro. Eles chegavam lá, a comunidade falava assim, vamos comprar esse prédio todo aqui, e aí ele conseguia negociar muitas coisas lá com o pessoal das incorporadoras. Eu falei, gente, que coisa maluca! Inácio, nós precisamos disso no Brasil. Eu mereço ter uma comunidade dessa para eu participar aqui no Brasil. E a gente vai levar isso aqui para o povo. Pô, foi bem assim mesmo. Aqui no Brasil, esse conhecimento não é democratizado. Está na mão de meia dúzia de gato pingado. Quem sabe, verdade. E não conta para ninguém como que faz essa porra aí. Eu falei, Inácio, vamos fazer esse negócio? Aí, mal sabia eu que ele já estava com más intenções boas intenções. Ele falou, não, eu já queria, já estava só zoando quem que ia ajudar ele. E aí nós juntamos a vontade de nadar com a vontade de... Não quer? A sede com a vontade de beber. Mais ou menos isso aí. É isso aí. E assim que nasceu essa parada toda, gente. E assim que nasceu esse esquema de a gente fazer aulas. A gente não vende curso online, a gente vende o apartamento mesmo, tá? A gente negocia o apartamento, a gente não vende curso online. Todo conhecimento é entregue gratuitamente. Sem esquema, sem segundas intenções. A nossa primeiríssima, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, todas as intenções são uma só: comprar apartamentos. Melhor falado, investir em apartamentos e finalmente fazer com que se paguem sozinhos. Só que nessa jornada, muito investidor acaba não investindo ou achando que não pode investir porque não tem poupança. E hoje vamos falar os atalhos, os obstáculos que você vai ter que superar para conseguir fazer esse negócio de investimentos imobiliários, mesmo sem ter nada de poupança. E para algumas pessoas vai parecer muito óbvio, muito fácil. Mas, de fato, eu te falo que acontece muito de pessoas ficarem frustradas porque ficam fazendo poupança a vida toda, não conseguem investir, ou pior ainda, gasta mais do que tem. E vamos tentar resolver esse assunto hoje para vocês aqui, tá? Sim. Vamos lá. A gente está falando... O que é esse termo? Investir, mesmo sem ter poupança, né? O que é isso? É uma ferramenta não óbvia, que a hora que a gente vai falar, vocês vão falar assim, mas isso daí... Mas é essa não obviedade que faz com que as pessoas simplesmente parem, elas não investem, elas não saem do lugar, elas não tomam ação, elas passam uma vida inteira guardando dinheiro para tentar fazer essa parada, porque elas não sabem isso. É um negócio muito simples, mas que é um divisor de águas e pode sim mudar aí a tua vida e o jeito que você olha para essa parada, tá? Nós estamos falando de esqueminha, tá, gente? Não é esqueminha, não tem a ver com você dar um jeitinho, sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? Não tem nada a ver com isso, tá? Não é jeitinho. Não é jeitinho. Não é truque financeiro, não. É músculo mesmo, tem que desenvolver o músculo. Só que queria começar falando, tentar explicar a diferença entre capacidade de pagamento mensual e capacidade de poupança. Não sei se eu escrevi certo, que eu alterei um pouquinho, que aparecia aí o que é capacidade de poupança. Daí me ajuda aí. Sim. Faltou, né? Aí pois é, cara. Falar português já é difícil, imagina escrever. Deus me livre. Nunca vi. Acho que só o português só perde pelo chinês, porque tipo é japonês. Deus me livre. Prontinho. Tá.
tem uma tem uma diferença sutil, mas muito importante entre capacidade de pagamento mensual e capacidade de poupança. Talvez, que nem eu, você tenha uma capacidade de poupança ruim. Ou seja, você ganha, você gasta. Eu lembro quando comecei a estudar na faculdade, eu trabalhei para meu pai. E ele me dava uma mesada. Você fala também mesada no português? Mesada, é. Beleza. E eu não sei explicar, mas eu sentia que ganhava bem na época. E era uma mesada que eu olho para trás e se eu ganhasse isso hoje, está quebrado. Tipo assim, não poderia nem pagar o café, nem poderia comprar esse Starbucks aqui. Tipo assim, não poderia. Mas na época, para mim, era muito bom. Daí comecei a trabalhar mais forte e ele não aumentava o meu salário. Ele falou, não, para aumentar o teu salário, você vai ter que terminar a faculdade. Daí eu parei de trabalhar com ele, terminei a faculdade, empreendi e voltei a trabalhar com ele. Quando voltei a trabalhar com ele, eu ganhava 5 vezes o valor que ele me pagava no início, quando eu estava estudando e trabalhando, tá? Por quê? Porque eu estudo uma carreira de finanças, de economia, daí meu título justificava um salário e minha responsabilidade dentro da empresa justificava um salário. Acabei fazendo uma especialização em economia, porque a responsabilidade que eu tomei na empresa foi justamente de finanças, financeira. Eu cuidava das finanças da empresa. Que é uma época que meu pai não confiava em ninguém. Não sei se acontece com vocês, mas tem gente, tem épocas da vida da gente que a gente não confia em ninguém. Meu pai começou a dar sucesso na empresa dele e ele começou a perder muito dinheiro e ele nem sabia como. Aconteceu com você isso já na empresa, Vanessa? O que se fala de não saber por que está perdendo dinheiro, não entender Isso. muito bem, sabe? Acho que todo empreendedor ele passa por isso. Em algum momento da vida do empreendedor, ele Uhum. tem um momento de estruturação financeira que ele não entende muito o que está acontecendo e o que ele tem que fazer para resolver. No início, ele trabalhou um monte, nos primeiros 5 anos da empresa dele, trabalhou um monte, ele conseguiu ter sucesso. Quando eu entrei na empresa, ele já estava com relativo sucesso na empresa. De aí, ele tinha muito problema financeiro. Ou seja, ele perdia dinheiro, ele não conseguia segurar o dinheiro saía. Bom, eu estou falando isso porque acontecia a mesma coisa com o meu dinheiro pessoal. Eu ganhava mais, gastava mais. Ganhava mais de novo, gastava mais de novo. Ganhava mais de novo. Acontece com você? Acontece isso no Brasil também? É um padrão, é um padrão. A gente tende o que a gente faz com a finança pessoal, a gente leva para dentro da finança, dentro da empresa. E se a gente quer montar um negócio como esse, de investir em apartamentos, conseguir fazer com que eles paguem sozinhos, ele é um negócio também. E esse padrão, ele permanece se a gente não entende esse ponto que a gente está explicando aqui, né? Que é justamente essa ferramenta que ninguém dá bola, que as pessoas não dão o devido valor, mas que é uma ferramenta que faz com que você olhe para suas finanças pessoais de um outro ponto de vista, vai fazer com que você leve essa lógica, se você tem empresa, para dentro da tua empresa, é agora que você está construindo esse negócio de investimento imobiliário, é a chave que faz com que o negócio funcione. Mas sim, acontece demais, Inácio. Muito comum, viu? Daí meu pai resolveu fazer o seguinte: como ele percebeu que quando sobrava dinheiro na empresa, esse dinheiro, entre aspas, sumia, se gastava em coisas, sei lá, coisas que ele não achava eficientes, ele acabava comprando ativos para a empresa. Na época ele trabalhava no turismo e, portanto, ele comprava veículos de transporte privado de passageiros para fazer turismo. Então, cada vez que sobrava um pouquinho de dinheiro, pum, ele comprava mais um veículo. Sobrava de novo, pum, comprava mais outro veículo. Sobrava de novo, vendia o mais velho e comprava 2 ou 3. E esse era o jeito dele de fazer investimentos na empresa dele. Sempre com ativos que geravam dinheiro para ele. Daí, a conclusão. Quando eu entrei no mundo dos investimentos imobiliários, 10 anos depois, outro dia eu conto como foi que eu entrei nesse mundo dos investimentos. 10 anos depois, eu lembrei que ele fazia isso intencionalmente. Como eu não conseguia fazer poupança de forma voluntária, eu me obriguei
a utilizar minha capacidade de pagamento mensual para investir em apartamentos. E eu assinava contratos, mesmo sem ter a entrada completa, eu assinava contratos, me obrigava a cumprir com aquele contrato e reestruturar minha economia familiar para cumprir com aquela parcela daquela entrada que eu estava querendo investir. Ou seja, a diferença entre capacidade mensual e capacidade de poupança, capacidade de pagamento mensual e capacidade de poupança, é que capacidade de poupança é voluntária. Você voluntariamente tem a capacidade de ficar salvando dinheiro. O outro não. O outro você tem que ser obrigado. Você tem que, sei lá, você tem um contrato, você faz um cheque, assina um boleto, não sei, alguma coisa você é obrigado. E último detalhe, para passar nos seguintes pontos. Capacidade de poupança tem um furo muito grande. Tem um problema muito, muito grave. Mas a capacidade de poupança, aquela que você faz espontaneamente ou a capacidade de poupança obrigatória? Qual dos dois tem furo? A capacidade de poupança voluntária. Voluntária. Sim, porque tem muito investidor, microinvestidor. Não estou falando de grandes investidores, tá? Estou falando de microinvestidores. Pessoas, sei lá, o médico, o engenheiro, o advogado, o designer, o cara que faz tráfego, pessoas normais, trabalhadores. Essas pessoas, maioria, e eu inclusive, acha que para poder investir, primeiro tem que fazer poupança. E fica fazendo poupança, 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 poupança. Anos! Só que isso tem um furo muito grande. Um problema muito grande. O primeiro furo, vários furos, não um só, vários. O primeiro furo é que esse jeito de fazer investimento imobiliário, esse jeito de comprar imóveis, está baseado no suposto que o imóvel vai se manter fixo no tempo. O preço do imóvel é fixo no tempo. E isso é falso. O preço do imóvel não é fixo no tempo. Segundo problema que esse jeito de investir tem. Se você está fazendo poupança, 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 você guarda a sua poupança no porquinho, na sua casa, na sua caixa de segurança, O colchão? ou você bota o dinheiro na sua conta corrente, porque você gosta de ver um numerinho grande ali na sua conta corrente, dá paz para você, ou você bota na conta poupança, ou algum fundo de investimento, algum fundo mútuo, depósito a prazo, você tem um desafio grande. É o desafio de você tem que, como mínimo, para manter seu dinheiro, tem que ganhar da inflação. Você, como mínimo, você tem que ganhar da inflação. Senão você está perdendo dinheiro na real. O seu dinheiro cada vez vale menos. Ou seja, ou você faz investimento para ganhar da inflação no mínimo, ou você, na real, está perdendo dinheiro. Nem está ganhando, está perdendo. Assim, na real, direto. Então, fazer poupança, algo que parece muito parecido com capacidade de pagamento mensual, não é a mesma coisa. Se você alguma vez na vida pagou o colégio dos filhos, eu acabei de ir hoje de manhã, fui no colégio do meu filho, pagar a colegiatura, né, a mensalidade do negócio, e eles me falaram, o valor do ano é 7 milhões de pesos, que seriam uns 40 mil reais. Eu falei, como é que é? Quanto é que é? Não, mas isso dá para pagar em 10 parcelas. E aí dá, sei lá, R$ 1.000, 8 mil reais por mês. Tá. Aí, Ufa! estou inventando números aqui porque a trocar de moeda, mas se quiser saber o valor exato, eu vou fazer aqui a matemática. Peraí. Cambio de pesos chilenos, chilenos a reales brasileiros. Tá, vou botar aqui 755 mil pesos. 2, 3. Aqui dá 4.800 reais. Tá? É isso que eu pago todo mês. Era isso ou pagar 48 mil reais? Uma ou outra. Aí você parcelou em Seja 12 bem vezes. visto. Aí eu parcelei em 10 vezes.
Então, se alguém me pergunta quanto que vale o colégio dos meus filhos, eu vou responder 4.800 reais. Mas na real não vale isso, na real vale o valor total. Mas por algum motivo, quando a gente faz no contrário e faz investimento imobiliário, você enxerga o valor da entrada. Vamos supor que você queira comprar um apartamento de 500 mil reais. Você vai no decorado e o vendedor vai te falar, quanto que esse apartamento? Você pergunta, Vanessa. Ah, esse apartamento é 500 mil. Ah, e como posso pagar? Bom, você tem que pagar a entrada, 20%, é 100 mil. Ah, não, eu não tenho 100 mil, não posso investir. Muito obrigado, tchau, tchau. Você não perguntou se podia parcelar. Foi isso que eu fiz no colégio. Não, 50 mil reais não posso pagar à vista. Mesmo tendo o valor, eu tinha no cartão eu tinha 50 mil para pagar à vista. Só que ela não me ofereceu nenhum tipo de desconto suficientemente atrativo para pagar à vista. Ela me ofereceu 50 mil, ou seja, 48 mil à vista, ou 10 parcelas de 4.800. Ou seja, não, me dá 10 parcelas de 4.800. Se for para me pagar à vista e não ter desconto nenhum, eu posso ter esse dinheiro. Vou lá, pego esse dinheiro, coloco num apartamento, deixo ele se valorizando e vou pagando a escola parcelada. Boa, exatamente. Entendeu? Exatamente. O que estou querendo dizer com isso, Vanessa, para resumir a história, é que você tem que entender que para poder investir em apartamentos, você não precisa ter a poupança toda, número 1. Número 2, ficar fazendo poupança na sua casa para logo investir é um erro muito grande. Tem um furo grande que aumenta o preço do imóvel, essa ganância de valor, você está perdendo de ganhar, quem está ganhando é a incorporadora. E terceiro, se você não fazer investimento com seu dinheiro, você vai perder a inflação, tem que ganhar no mínimo da inflação. Tá entendendo? É como quando eu estou guardando dinheiro para investir, Uhum. eu tô brigando com a inflação. Tá brigando com a inflação, sim. Agora, se eu invisto num apartamento na planta, ou início da construção, eu pego carona com essa valorização. O meu dinheiro vai subir. Boa, gostei, pegou carona. Você concorre com a inflação também. Se você não pagar a entrada à vista, por exemplo, você parcelar, você vai ter que concorrer contra a inflação, mas você vai pegar carona com a valorização do imóvel, porque você congela o preço do imóvel. Aquele apartamento de 500 mil que você entrou na decorado, ai que bonito, é 500 mil? É 500 mil, ah, que bom. Tem 100 mil reais? Não tem, mas dá para parcelar em 30 parcelas. Ai, bacana, daí você começa a parcelar. Só que o valor que você marcou é 500 mil, ele fixou em 500 mil reais. Não aumenta mais. Ele se ajusta pela inflação, mas o preço em si não aumenta. Ele é 500 mil ajustado pela inflação. Só que o apartamento, ele aumenta de valor para outras pessoas. Se você quiser vender esse apartamento para outra pessoa, esse apartamento já não vale mais 500 mil reais. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele vai passar a custar 650 mil, 750 mil, que é muito mais do que a inflação. E assim, não é que pode ser que aumente. Normalmente, esses apartamentos que a gente escolhe a dedo, eles vão aumentar. É óbvio, é 99,999% que eles vão aumentar. Por quê? A própria incorporadora, mês a mês, elas já falam para a gente, olha, todo dia 29 ou 30, o último dia do mês, dependendo da incorporadora, muda essa data, a gente aumenta o preço dos apartamentos, tá? 3,7%. Não foi o que aconteceu no lançamento retrasado. A gente vai aumentar. Ou seja, eles vão aumentar mês a mês isso. Por quê? Porque é assim que eles ganham dinheiro. É dessa forma. Ali não vai faltar gente querendo comprar, principalmente quando estiver pronto, ou quando tiver já isso aí. uma parte. Justamente isso. As pessoas começam a ver a construção e aí elas começam a procurar. Lei de demanda, de oferta e procura. Muita gente começa a vir procurar e eles começam a subir o preço. Então, quanto mais vai passando o período de obra, mais eles vão aumentando. Se você assinou o contrato no início, eles vão aumentando. O seu apartamento está aumentando de preço.
mas você está pagando o que você congelou no contrato. E aí você vai, ou seja, eu estou pagando a entrada parcelada de um apartamento de 500 mil, só que até a data da entrega das chaves ele já vai estar valendo de 500 para 700 mil, 650, dependendo. É isso aí. Mas isso não tem. Mas, Vanessa, tem a dita coisa do ato, Inácio. Tem gente que fala, eu não tenho nem o dinheiro do ato. Não tenho nem o dinheiro. Boa. Deixa eu explicar esse negócio do ato, tá? Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que a maioria dos orçamentos que eu fazia, os vendedores me mandavam no negócio do ato. Eu não entendia o que é o ato, o que é ato. No ato da assinatura do contrato, me explicavam alguns. Ah, entendi. Ah, mas eu não tenho para o ato. Ah, então não pode mexer. E o ato, na maioria dos casos, será 10 mil, 15 mil, 25 mil reais. Que tudo bem, não é 100 mil, mas continua sendo 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. É grana. Não é todo mundo que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil. E por que tem essa barreira de entrada? Deixa eu botar aqui, barreira de entrada dos projetos. O sinal chama também. O ato. É porque desse dinheiro tem que ser pago a comissão do corretor. E nada de errado com isso, tá? Mas esse é o principal motivo pelo qual a incorporadora, a construtora cobra um sinal ou ato na assinatura do contrato. Porque precisa pagar do fluxo de caixa da incorporadora, nesse caso. Quando você paga um ato, ela vai conseguir pagar para o vendedor, ou vai conseguir repassar para o vendedor a comissão do corretor. Insisto, volto e repito, nada de errado com isso. Todo mundo precisa ganhar disso. Mas quero que vocês saibam que existem incorporadoras que conseguem não cobrar o ato. Não cobrar nada de sinal. De que vai depender? Vai depender do fluxo de caixa da incorporadora. Do jeito que a gente administra o fluxo de caixa da incorporadora. Como assim, Nácio? Não entendi. Porque não é todo investidor que não tem dinheiro para pagar a entrada. Tem investidor que sim tem dinheiro para pagar a entrada à vista. E paga o 20% da entrada à vista, ou 25% da entrada à vista, ou 30% da entrada do valor do apartamento à vista. Estou falando de um apartamento de 500 mil, tem gente que paga 100 mil à vista, 150 mil à vista. É isso que estou falando. Ou seja, que se nós juntamos na comunidade, no ato do lançamento, vai ter pessoas, olha a Vanessa como já começou a sorrir, vai ter pessoas que não vai ter nada de entrada e vai ter pessoas que vai ter entrada. Então, como eu gosto de falar, para quem não tem nada de dinheiro, não tem poupança, não tem nada, é o mais pobre da comunidade, o cara mais humilde. Você fala, você entende? Humilde. Mais humilde da comunidade. O cara mais pobre da comunidade não tem nada para entrada. Só que não tem só pobre na comunidade. Tem caras que estão um pouquinho mais. Tem cara que tem poupança sim. E aí a gente junta. E quem não tem poupança, barreiras baixas. Quem tem poupança, descontos atrativos. Suficientemente atrativos para que eu tire da minha conta corrente e entregue para a incorporadora. Daí o fluxo de caixa da incorporadora é positivo e dá para pagar o comissionamento do corretor se existisse. Só que detalhe. Por essa você não esperava, né? Olha que interessante. Olha, enfim, né? Cortei você, Inácio. Falei. Não, queria só culminar falando que, detalhe, nós somos uma comunidade de investidores. E quando você assina contrato, você vai assinar diretamente com a incorporadora. Nós, aqui em Brokers Digitais, não vendemos curso e não cobramos nada para investidor. Só cobramos para a incorporadora. Ou seja, não tem corretor no meio. É você direto com a incorporadora. A metade do comissionamento do corretor, no mínimo, dá para negociar.
A gente vai cobrar uma comissão, sim, da incorporadora, pode deixar, tá bom? Que a gente não é beneficência aqui, tá? Nosso negócio é criar comunidade de investidores e fazer que a comunidade investa nos projetos que a gente encontra. E a gente ganha uma comissão, se e só se consegue que vocês investam, que vocês sejam aceitados pela incorporadora para comprar, porque não é qualquer um que é aceito. Se você não tem o perfil que a incorporadora quer, aí você não vai conseguir investir, vai ter que procurar outra incorporadora que aceite o seu perfil. Tem perfil de alto padrão, médio padrão e padrão econômico, e aí você tem que alinhar. E e só para você entender que nós temos o nosso workshop gratuito. Lá a gente dá um instrumento, a ferramenta para tu ir para a guerra. Isso aqui falou que é uma batalha. E nós estamos criando o nosso exército. A gente vai. E aí você não vai para a guerra sem arma, sem capacete, sem colete à prova de bala. Você vai ter que se munir. Ou seja, nós entregamos para você todo o apetrecho para que você saiba o que é oportunidade para você, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Você vai desenvolvendo esse olhar biônico para olhar para o negócio e falar assim: aqui tem uma oportunidade. Nunca mais, quem passa pelo workshop Desafios do Investimento Imobiliário, nunca mais na vida olha para um empreendimento do mesmo ponto de vista. Esse dia eu estava olhando uma casa, né? Tô pretendendo mudar de casa. E aí fui olhar numa casa lá, visitar uma casa, e eu saí na sacada assim, tinha um terreno vazio do lado. Aí eu já olhei para o meu marido e falei: olha aí, esta casa aqui tem probabilidade para se valorizar. Olha o tamanho do terreno que tem aqui ainda. Imagina a hora que começar as construções aqui. Imagina a hora que passar uma rua aqui, assim, ó, que vai levar esse bairro aqui lá para baixo, perto do centro. Aí eu falo que nunca mais você olha para o mesmo empreendimento com ignorância. Onde outros olham um potreiro assim, um potreiro de vaca, você já olha empreendimento imobiliário. Potreiro de vaca, não sei o que é potreiro, mas deve ser Potreiro tipo é tipo um sítio com vaca, que não vale nada. Daí você já olha, aqui pode caber o mesmo prédio. Olha, nossa, se a gente comprar isso aqui de Muli, já dá um prédio bom, porque olha como que está se valorizando em volta. Que judiação ter uma fazenda de vaca aqui nesse lugar. É mais ou menos isso, gente. Agora, a pergunta que vem agora, a continuação, é a seguinte: tá, mas como vamos negociar preços, garantias e condições especiais às incorporadoras? Como pode ser isso possível? Explica aí, Vanessa, como é que nós conseguimos negociar e como é que nós funcionamos? Você está o dia todo negociando aí, me ajuda. Nessas horas aqui, o pessoal está assim: tá, legal, é uma comunidade que investe, ganha desconto e tem umas garantias, tá? Mas como é que a gente liga Lé com CRE? Como é que a gente costura uma coisa com a outra? Porque cá entre nós, talvez muita gente está assistindo a gente aqui, não sabe qual é a incorporadora, como é que chega nelas, como é que negocia, como é que é essa parada aí? Então tá, como é que funciona? Essa parada chata, burocrática, quem faz somos nós. Nós vamos atrás da incorporadora todo santo dia. Tem dia que até de domingo a gente está indo atrás da incorporadora fazendo reunião. Beleza. E aí, nós temos uma comunidade, nós já passamos... o último lançamento estava com mais de 7 mil. Tá uma galerinha lá. É uma turminha boa, viu, pessoal? E aí, a gente fecha com as incorporadoras o seguinte: olha, a gente vai lá, bater na porta da incorporadora falando assim: olha, nós temos uma comunidade de microinvestidores, de futuros investidores, que estão interessados em investir. Tem essa quantidade de pessoas aqui, e a gente quer saber como é que a gente pode negociar bônus, condições especiais, exclusivas para os membros da nossa comunidade. E aí a gente vai, negocia, e a gente negocia porque a gente tem volume. Não é só a Vanessa que quer investir, é a Vanessa, é a Fabiana, o Fabiano que está aqui, é a galera toda que é a Carolina, é a Cândida que está aqui, a Cláudia, e aí eles entendem que vale a pena baixar essa barreira aqui, não cobrar o ato, tá bom? E aí a gente vai negociando uma oferta que seja irresistível
só para quem está na comunidade. O que é essa comunidade? Muita gente pergunta assim, tem que pagar para fazer parte da comunidade? Tem horas que eu acho que tem, viu, Inácio? Eu estou começando a achar que tem que pagar, mas por enquanto não paga não, tá? Quem quer fazer parte da comunidade e está no Instagram, o link está na bio, é só entrar para um dos nossos grupos do WhatsApp. Lá, a gente, todos os dias você é informado de algum tema que a gente vai explicar de forma profunda aqui nas lives. Lá você é avisado dos workshops gratuitos, que é sempre quando a gente encontra uma oportunidade surreal, daquelas que vão se valorizar, que tem condições de fazer com que elas se paguem sozinha, a gente entra lá na comunidade, avisa todo mundo, seja todo mundo ciente do horário das aulas, de como vai funcionar. E a gente vai, você passa pelo workshop, se mune de informação e aí você está pronto para enxergar a oportunidade que nós vamos apresentar para você. Basicamente, quem decide investir com a gente passa por uma análise financeira com a nossa analista Raquel. Que vamos estar conosco amanhã. Amanhã ela vai estar aqui com a gente ensinando como é que a gente faz para conseguir financiamento com menos juros. Adoro. Então, é isso. Daí você passa para uma análise gratuita, porque só investe aqui se for financeiramente responsável. A gente tem que garantir que cada um que decide investir está investindo de forma financeiramente responsável. E aí a gente encaminha você, acompanha, conduz, instrui, para que fique tudo certo e você tenha o menos dor de cabeça possível durante esse processo. É mais ou menos isso, e a gente consegue porque nós estamos em volume, tá? Em comunidade. Isso aí. Resumo da ópera: como investir em apartamentos fazendo que se paguem sozinhos sem poupança, utilizando sua capacidade de pagamento mensual durante o período de obra de um apartamento, mientras mais na planta o apartamento está, mais tempo para entrega você tem, mais parcelas você tem, mais fácil, mais pequena fica a parcela. Quanto maior seja a comunidade, mais poder de negociação a gente tem, e a gente vai superando todo tipo de obstáculos, desafios, para que seja cada vez mais simples, mais fácil e mais rentável, assim como também mais seguro fazer investimento. Não adianta fazer o máximo de rentabilidade quando você faz investimentos super mega riscosos, porque a gente está aqui não para fazer investimentos riscosos. Se for por risco, eu vou no cassino de aqui, de Viña del Mar, do Chile, pego um avião, vou nas Vegas, faço um investimento de R$500 mil e volto com R$1,5 milhão. Mas todo mundo sabe que não funciona tão simples assim, né? Porque tu pode voltar com zero dinheiro. Pode voltar com uma mão na frente, uma mão atrás. Então, não adianta que seja um investimento, tem que ser, além de um bom investimento, tem que ser um bom investimento seguro. Tá? E os investimentos imobiliários, quando são bem feitos, são muito seguros, no sentido que você vai conseguir rentabilizar seu patrimônio, vai conseguir rentabilizar sua capacidade de poupança mensual. Pensa comigo. Você não tem nada hoje, nada. Não tenho nada na conta corrente, não tenho poupança e gasto mais do que o ganho. Ah, é? Então tá. A maioria falaria para você: volta quando você tem um pouquinho mais de poupança, volta quando você seja organizado, ou volta quando você ganha mais dinheiro. No banco eles falariam isso para você. Fala, me avisa quando você ganhar mais dinheiro. Tá, aqui eu vou te falar, cara, assina um contrato de um jeito, numa coisa maluca, de uma coisa que seja quadrada, organizada. A palavra certa seria financeiramente responsável, tal que você se obrigue a pagar uma parcela mensual. Isso vai ser obrigado a reestruturar-se financeiramente na sua economia familiar. Você vai começar a desenvolver o verdadeiro músculo do investimento imobiliário, que é sua capacidade de pagamento mensual, utilizando o período de obra de construção de um apartamento para se preparar para o financiamento, com isso conseguir aquele 70%, 80% de financiamento que você vai precisar para a entrega do apartamento. Ou seja, você vai terminar, no pior dos piores, vamos supor que você nem consiga o financiamento, no pior dos piores você vai conseguir aquela poupança. Daí você vende o apartamento para outra pessoa, faz uma cessão de direitos de contrato de compra e venda, você recupera a sua poupança e faz um segundo intento. Isso acontece muito.
no mercado imobiliário. O segundo intento é você pegar a valorização do imóvel que você comprou, pegar o dinheiro do que está... Pelo segundo intento, eu quis dizer que se não dá certo, você faz uma sessão de promessa, você recupera a sua poupança. Então, você faz uma segunda tentativa para investir em outro apartamento, mas no futuro, para você se preparar para aquele financiamento que você não conseguiu no primeiro momento. É que você sai melhor do que você entrou, porque se a pessoa não tem nada de entrada, e ela se obrigou e conseguiu fazer uma poupança, pô, tá mais fácil ela investir agora que ela tem poupança do que antes. Mais ainda, né? Não que não der, mesmo que sem ter a poupança ela consegue, imagine com a poupança. E aí ela tenta de novo agora com uma ferramenta a mais, que é o dinheiro que ela conseguiu poupar ali. Isso aí. Eu tô vendo aqui que a Patrícia TG-baixo, ela está fazendo uma pergunta que o consórcio é uma boa ideia para quem deseja pagar parcelas baixas? Patrícia, deixa eu explicar o que é consórcio para todo mundo, que não todo mundo sabe o que é consórcio, tá? Consórcio é uma instituição financeira que também dá acesso a financiamento. Especificamente, aqui a gente está falando de financiamento e de vivenda. E o que o consórcio faz é que não cobra juros, eles cobram uma taxa administrativa. Essa taxa administrativa é menor do que o valor total dos juros que você pagaria com financiamento bancário. Só que tem alguns detalhes, tá? O detalhe do consórcio é que, primeiro, você tem que ganhar, tem que ser concursado. Acho que a palavra certa é você ganhar, tem que ser concursado mesmo. Contemplado. Você contemplado. Deve ser... Isso. Estava perto. Quase. Quase lá. Então, você tem que ser contemplado. Se você, Patrícia, tiver uma carta contemplada de um consórcio, beleza. Mas se você investir em apartamentos, utilizar o período de obra para pagar a entrada, você tem uma data marcada. Para essa data, você sim ou sim tem que ter essa carta contemplada, tá? E isso é complicado, porque você, para ter essa carta contemplada, você tem que ficar fazendo lances. Ou você compra uma carta contemplada, ou você compra um consórcio que já com uma carta contemplada. Esse tipo de coisa também existe. Olha, tem alguns detalhes adicionais que eu queria falar também do consórcio, tá? Que não é todo tão bonito assim como parece. E não é tão ruim. Tem luzes e sombras que eu queria expor aqui. Na realidade, eu quero dizer assim que quando você está esperando, vou fazer um consórcio, então vou pagar 2 anos aqui, o consórcio, 4 anos, para daí investir, você está perdendo todo esse período de valorização. Exatamente. Todo esse período de valorização. Como assim? Você só vai precisar do financiamento lá na frente na entrega das chaves. Sim. Todo esse tempo que você ia ficar pagando do teu bolso, consórcio, até ele ser contemplado, é um dinheiro que vai ficar parado, que não vai se valorizar. Isso. E aí, quando você paga, em vez de pagar um consórcio, paga a parcela da entrada de um apartamento, você já está fazendo uma poupança, talvez que você não tinha, que vai dobrar de valor até a entrega das chaves. É muito maluco isso. Lógico, depende do investimento, mas a gente está procurando só esse tipo de investimento. Só o que tem maior valorização. Se for para eu trazer qualquer coisa aqui, eu não trago. Então, se a gente está falando de um apartamento que a gente vai apresentar aqui na Brokers, que até a entrega das chaves pode chegar a dobrar de valor, o valor da entrega até a entrega das chaves, eu vou perder essa grana porque eu decidi ficar pagando, no caso, o financiamento, o consórcio. Aí é isso que a gente tem que ponderar, porque eu tenho uma carta de crédito também, que eu fiz antes de conhecer o Inácio, e ela vai se contemplar daqui 2 anos. Ou seja, eu poderia estar pondo esse dinheiro dentro de um apartamento, né, para ele ir se valorizando. Mas agora que eu já fiz a carta de crédito, beleza. O que eu vou fazer? Passado, pisado. Passado, pisado. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar essa carta, porque daqui a 2 eu posso começar a pagar a entrada de um apartamento, daqui a 2 anos vai estar contemplado, eu, em vez de fazer um financiamento, eu uso essa carta de crédito aí. Outro problema que tem esse tipo de financiamento é que quando você recebe o dinheiro,
Vamos supor que você fez uma contemplação por... Tatiana, eu já te respondo, tá? Uma contemplação por 500 mil. Tá, você recebe daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque desse tempo estamos falando, talvez mais. O valor do apartamento já não é 500 mil. Com o 500 mil de hoje, você não vai comprar o mesmo apartamento com 500 mil lá na frente. Mesma coisa com carro. Hoje você compra um carro de 200 mil reais de X categoria, ou compra sei lá, um Jeep Compass zero. Estou inventando, né? Realmente não sei quanto que custa, mas vamos supor que um Jeep Compass zero é 200 mil reais. Você faz uma carta para carro por 200 mil. Aí você demora 4 anos para ser contemplado. O Compass já não vale 200 mil, vale 230, 250 mil. Entendeu? E esse é um carro, imagina um apartamento que tem uma Apartamento variação. é muito mais agressivo, né, É Inácio? muito mais agressivo, especialmente se você considera o período de planta até entrega, nesse período de 2 anos, 3 anos, 4 anos algumas vezes. Nesse período tem uma valorização muito alta os apartamentos. E é essa valorização que você perde. Então, gente, eu sei que é confuso no início, mas não se preocupe, que a gente vai ficar aqui todos os dias, às 12h12, falando sobre esse assunto. Aos poucos, você vai ir entendendo. Com isso falado, quando esse período de esquenta termine, a gente vai fazer 3 aulas. Essas 3 aulas são organizadas, porque essas aulas, essas lives aqui, a gente pega um assunto em particular e profundiza. Por exemplo, hoje a gente profundizou sobre poupança, mas amanhã a gente vai profundizar sobre juros, como conseguir juros mais baixos. E dia depois de amanhã, outro assunto. Beleza, só que chega uma hora que é muita confusão. Pronto, aí a gente faz 3 aulas, um intensivo de 3 aulas organizadas, tá Para a bom? gente amarrar uma ideia na Aham. outra, para você enxergar o caminho Isso, completo, começo, meio e fim. Agora eu dou esse passinho aqui, agora esse, e agora finalizei o ciclo, sou um investidor imobiliário. isso aí. Aqui a Tatiana me Patrícia, pergunta, poupança, é, poupança de 150 mil, eu consigo guardar 1.000, tenho chance? Minha querida Tatiana, você é mais, Tânia, desculpa, Tânia, que é a dislexia aqui do chileno. Não é só o idioma, também é a dislexia também. bem-vinda ao grupinho dos disléxicos. Nossa, Eu também adoro. Dizem que os disléxicos têm vantagens cognitivas. Eu ainda não descobri qual é, mas eu adorei não saber. sei qual é, porque eu vejo os caras da TV, quando fazem leitura daquele prompter, quando fazem notícia, não sei se tu sabe, mas eles têm um scriptzinho assim, e eles vão lendo, ainda vão meio que inventando no meio, e eles conseguem ler, olhar para a câmera, sorrir, todos perfeitos, charmosos, não sei como eu consigo fazer isso, gente. Eu consigo organizar as minhas próprias ideias, imagina as ideias de outras pessoas. Então, Tânia diz aqui que tem uma poupança de 150 mil reais e ela consegue guardar 100 mil. Tenho chance? Minha Ela querida consegue, acho que, Tânia? guardar R$ 1.000. Ela tem uma poupança de 1.500, ela Sim. consegue guardar mais R$ 1.000, se ela tem chance. Eu Eu acho que sim. entendi. Tânia, minha querida, você é bem mais rica do que você acha que você é, tá? Então, eu não estou falando se sim ou se não, porque se você tem chance, vai depender de múltiplas variáveis. Não só da sua poupança e sua capacidade de pagamento mensual ou poupança mensual. Vai depender do seu score bancário e ele, a sua vez, vai depender da sua renda, das suas dívidas e do seu patrimônio. Esses 3 componentes aí vão constituir seu estado financeiro. É sobre sua renda, suas dívidas e sobre o seu patrimônio, essas 3 variáveis equilibradas que vão fazer você qualificar ou não para um investimento imobiliário baseado na sua capacidade de financiamento, por um lado, e sua capacidade de pagamento mensual. Agora, com isso falado, com 150 mil reais por mês, de poupança, você sim tem muitas chances de conseguir Muito. pagar a entrada. Ela tem muita chance de conseguir pagar a entrada e mais de uma entrada, talvez. A pergunta é, beleza, a entrada ela consegue pagar. O financiamento, que é outros 70%, 80% ela consegue, isso vai depender da renda, das dívidas dela e do patrimônio dela. E do score bancário, obviamente. E aí é interessante, Inácio, lembrar que ela tem 2 anos ou
3 anos, dependendo do empreendimento, até a entrega das chaves. E quando isso acontece, você tem todo esse período para se reorganizar, se reestruturar financeiramente. Por É exemplo, isso às aí. vezes você tem um carro que está financiado, que você vai conseguir quitar daqui 1 ano e meio, vai conseguir quitar perto da hora de você pegar as chaves. Ou, às vezes, você tem uma outra conta que você vai conseguir parar de pagar até lá na frente. Ou seja, você tem chances até de conseguir pegar mais de um apartamento e conseguir receber a valorização sobre um montante maior, em vez de um apartamento de 500 mil, a gente pode pensar em 2 de 360, 380, e aí você paga a entrada, metade por cento da entrada, 50% da entrada de um, 50% da entrada do outro. A parcela do financiamento vai ficar ainda bem pequena, porque você deu metade da entrada, ou seja, não vai ficar pesada essa parcela do financiamento para você. Tudo vai depender do que a nossa analista financeira vai fazer para falar para você. Tânia, você pode marcar um horário na agenda dela também para bater um papo com ela. Não tem custo nenhum isso, tá? Você clica no link da bio, agenda um horário com ela, ela conversa e ajuda você a entender qual que é essa situação financeira que você tem hoje e o que você tem que fazer para ficar tranquila. Não, vai dar para investir, às vezes vai dar para investir em mais de um apartamento, se assim você topar, que eu acho que é super interessante também. Então, era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje, que a gente queria conversar com vocês hoje. Ela fala que não tem dívida, parabéns. Agora falta saber quanto é a sua renda e quanto é o seu patrimônio. Ou seja, quais são os seus estados financeiros. Por isso, que amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre financiamento, como conseguir melhores juros, que é justamente as variáveis que fazem que você tenha melhores juros ou não, são justamente essas que a gente está falando, que a Tânia está com dúvida, tá bom? Não é suficiente com saber pagar a entrada, entendeu? Resolver a entrada é um obstáculo gigantesco para a maioria das pessoas. De fato, é o primeiro obstáculo que a maioria das pessoas tentam resolver. E só ali ficam paradas no meio do caminho, às vezes. Tânia, agora é o segundo, que é o financiamento. Tá bom? E é esse o processo, né, Inácio? Se preparar antes. Pô, agora já sei. Boa. Tá, tô me preparando. Não tem perigo de eu chegar lá na frente e não conseguir o financiamento. Tem um jeito para conseguir menos juros. Pá. Então, é umas pecinhas. Amanhã a gente vai falar de forma profunda como é que você consegue um financiamento com menos juros. Tem jeito? Tem caminho? Tem. Então, esperamos você amanhã, 12h12. Um abraço. Inácio, obrigada. Tchau. Valeu pelo Instagram, valeu pelo YouTube e até. Tchau.